A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou a suspensão temporária da venda de 19 planos de saúde de 6 operadoras por reclamações de consumidores quanto à cobertura assistencial. As restrições passam a valer a partir do dia 22, ou seja, já nesta semana. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado e especialista em direito de saúde, o Rafael Roba, que é do escritório Vilhena Silva Advogados. Doutor Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Quais são as informações, quais são as irregularidades que determinaram aí a suspensão desses planos? Olá, boa tarde. Bom, a ANS anunciou essa suspensão de 19 planos de 6 operadoras, né? A mais conhecida aí entre as 6 operadoras está a Unimed Rio, que é uma operadora que já vem passando aí por diversas dificuldades financeiras, está inclusive em direção fiscal. Essa suspensão de venda de planos, ela ocorre em razão de uma avaliação ruim que essas operadoras tiveram no último trimestre, e isso enseja agora uma espécie de punição para a operadora, né? Então, ela não pode vender novos planos de saúde pelos próximos 3 meses até que ela regularize as falhas. E a maior parte das falhas perante os consumidores está relacionada a questões assistenciais, né? Então, negativas de tratamento, descredenciamento de hospitais, de clínicas, dificuldade do consumidor poder acessar médicos, exames, laboratórios, né? Então, tudo isso leva com que o consumidor registre reclamações perante a ANS. Isso gera um índice de reclamações contra as operadoras e esse índice é considerado pela ANS para efetivar essa punição, né? Essa suspensão na venda de novos planos. Pois é, doutor, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar se isso acaba atingindo os usuários dos planos de saúde, desses que foram aí atingidos também com essa medida. Isso muda alguma coisa para eles? Eles vão ser prejudicados, mais prejudicados do que muitas vezes já são, já que essas irregularidades acabam atingindo quem tem esses planos de saúde? A ideia é justamente que o consumidor não tenha nenhum tipo de restrição no seu atendimento, nenhum tipo de problema na sua continuidade de atendimento, se eventualmente está em tratamento, né? Ao contrário, é que a operadora corrija as suas falhas. Então, a ideia dessa suspensão de vendas de novos planos é para que a operadora reveja a forma como ela está atendendo seus consumidores e corrija eventuais falhas. Então, aquelas pessoas que são hoje clientes dessas operadoras que tiveram os planos, né, a venda de novos planos suspensa, eles não podem ter nenhum tipo de restrição no seu atendimento, nenhuma alteração no seu contrato, nenhuma alteração na sua rede credenciada. Então, tudo tem que continuar da forma como o consumidor contratou, né? Ele não pode ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de prejuízo. Se a operadora, nesses próximos 3 meses, corrigir as falhas, possivelmente na próxima avaliação a ANS vai retirar essa suspensão de venda de planos e a operadora volta a operar normalmente. Agora, caso a operadora continue com as falhas, aí a ANS pode, inclusive, adotar novas medidas para que a operadora corrija falhas e atenda bem os seus consumidores, né? Que a ideia é justamente que o consumidor não sofra restrição no seu atendimento, no seu eventual tratamento. Pois é, porque é um momento tão delicado, né? As pessoas que estão precisando de um atendimento de saúde já estão tão vulneráveis, não é? E ficam ainda mais expostas, pagando, né, mensalmente por um plano de saúde. A gente sabe que os valores hoje são muito altos, são impeditivos para boa parte da população brasileira e não conseguir atendimento quando mais precisa dele, né, um atendimento adequado, realmente é muito desgastante. E aí, como é que faz, doutor? Nesses casos, tentei algo que deveria ser coberto pelo meu plano, não é? A quem reclamar? Como é que eu faço essa reclamação para que o plano seja acionado e medidas como essa sejam tomadas aí contra quem deveria prestar o serviço? Olha, um caminho é justamente registrar a reclamação perante a ANS. A ANS é a agência reguladora responsável por fiscalizar e controlar as operadoras. Caso essa reclamação não resolva o problema do consumidor, o consumidor ele pode buscar o Poder Judiciário, caso ele esteja tendo algum tratamento negado, dificuldade para acessar a rede credenciada e até mesmo outras questões, como reajustes abusivos, né? Os contratos coletivos, eles não têm reajustes regulamentados, então é muito comum que os consumidores sofram
reajustes abusivos nesse tipo de contrato. Então, também pode ser uma possibilidade do consumidor combater essas práticas abusivas buscando o Poder Judiciário. Hoje, a Justiça tem protegido muito bem, né, de forma muito adequada, os consumidores que sofrem com essas práticas abusivas. Pois é, eu lembro, salvo engano, em setembro a gente anunciou aqui que 70 planos foram atingidos com uma medida semelhante, né? A suspensão de atividades de venda de novos planos, de novos atendimentos por conta de irregularidades já apontadas pela ANS, ou seja, foi um fato recorrente aí ao longo de 2022. O 2022 foi um ano que os consumidores tiveram o maior reajuste da história, né? Então, o preço das mensalidades aumentou como nunca antes. Nós tivemos diversas operadoras praticando descredenciamento de serviços, né, credenciados, laboratórios, hospitais, médicos. Isso reduziu muito a rede de atendimento, principalmente de grandes operadoras. Isso compromete o bom atendimento do consumidor, né? E fora todas as práticas abusivas que já são comuns, né? Negativas de tratamentos, principalmente os tratamentos mais caros, mais modernos, que as operadoras costumam negar, além de reajustes abusivos, cancelamentos indevidos de contratos, né? Então, tudo isso faz com que o consumidor tenha uma experiência muito ruim perante essas operadoras. Isso reflete tanto no número de reclamações perante a ANS, como também no aumento de ações na justiça, né? Esse serviço muito mal prestado para os consumidores acaba aumentando o número de conflitos, e isso reflete tanto na ANS como na justiça. Qual conselho o senhor daria para quem está pesquisando, quer contratar um plano de saúde, quer tentar contratar esse tipo de serviço, para não cair, não ter esse tipo de problema, né? Tão ruim como eu já comentei aqui, você precisar e não ter o atendimento adequado por uma questão ali de algo que não está sendo desempenhado como deveria? Olha, é muito importante que o consumidor pesquise, né, a reputação dessa operadora, qual é o índice de reclamações dessa operadora perante a ANS. Também é importante que ele fique atento à rede credenciada que ele vai ter direito de utilizar, os hospitais, os laboratórios, os médicos. Se for um plano que dá direito a reembolso, é importante que ele veja como que esse reembolso é calculado, quais são os valores de reembolso desse plano, e também com relação aos reajustes, né? Porque se for um plano coletivo, além dos reajustes por faixa etária, que são aqueles reajustes quando a pessoa vai envelhecendo, esse contrato também tem reajuste por sinistralidade. Então é importante ele entender em que grupo que ele está entrando, se é uma empresa, se é uma associação, quais reajustes ele vai sofrer nesse contrato, porque isso pode ser lá na frente um impeditivo para que ele continue nesse plano. Muito bom. Conversei aqui com o advogado Rafael Roba, que é especialista em direito na área da saúde. Obrigado pela entrevista, um abraço, boas festas, bom fim de ano. Eu que agradeço, um abraço.